contra principados e contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Eu não sei se os irmãos estão sabendo o que está se passando comigo e com meu esposo, mas esse ano foi um ano que todo está padecendo na cama com câncer. A minha avó essa semana foi diagnosticada com câncer nos 2 rins. E a minha tia fez uma operação de câncer. Minha irmã, há 2 anos, foi diagnosticada com câncer, mas Deus curou. Amém. A minha mãe foi diagnosticada com câncer, mas Deus curou. Glória a Deus. Nós ainda estamos aguardando Deus curar minha mãe e minha tia, mas eu creio que Deus curou. E o que eu quero passar para vocês hoje, em Efésios, na armadura de Deus, é a fé. Tomando sobretudo o escudo da fé. Porque sem fé a gente não consegue passar por tudo aquilo que está exposto para a gente, que Deus permite. Hoje a nossa igreja está sofrendo ataques brutais de gente que vai postando na internet, nas redes sociais, blasfemando contra o próprio Deus, dizendo que o Deus dos crentes é um Deus fraco. E isso está me dando uma angústia, está me dando uma raiva tão grande, que a igreja tem que se posicionar e não está se posicionando lá fora. Aqui dentro nós estamos bem, nós estamos recebendo as curas, nós estamos recebendo a palavra, estamos nos edificando. Mas é o tempo da gente fortalecer a nossa fé e ir lá para fora. Enfrentar as hostes espirituais da maldade. Enfrentar as armadilhas do diabo. Porque lá fora ele está tentando constantemente nos abater através da nossa família. Nos abater através dos filhos. Nos abater através dos maridos e esposas e nos abater através de enfermidades. É o que ele está tentando fazer. E a gente tem que tomar posição. Esses momentos de luta que a gente tem que ter contra essas ideologias horrorosas que estão tentando incutir nas mentes dos nossos jovens. E tudo isso, Deus nos dá o firmamento da fé. Para que através dele nós consigamos vencer todos esses laços. É mesmo. Todas essas projeções malignas que têm sido feitas e estão tentando entrar dentro das igrejas. Então eu vou falar para os irmãos hoje. Firmar na armadura de Deus, sobretudo a fé. Firmar na verdade que é Jesus, que ele é o caminho. Firmar na justiça. Nós temos que ser justos para que Deus possa nos justificar no céu. Porque a arma do demônio contra nós também é acusação. Se a gente não for justo, Deus não tem o artigo. Ele não tem como advogar o nosso favor. Assim como ele fez com Jó. Não tem como. Então vamos ser justos, seguir a verdade. Firmar no Evangelho da paz. Que Evangelho é esse? A paz entre Deus e o homem. A paz que foi gerada através de Jesus Cristo. Que não há mais contenda entre Deus e o homem. Firmar na salvação, que aceitar a Jesus Cristo de todo o coração com arrependimento. E firmar na palavra, porque a palavra é o que a gente vai conseguir atacar esse mal. É com a palavra, é a espada do Espírito Santo, é a palavra. Só assim nós conseguimos entrar lá fora e não cair. Só assim nós conseguimos lá fora e conquistar tudo aquilo que o demônio está tentando tirar de nós.
vocês. Não deixe que o inimigo te abale através de uma enfermidade, porque ele vai tentar fazer isso. Eu estou aqui pela graça de Deus, que por mim eu estava numa cama deprimida. Amém. Glória a Deus. É pela graça de Deus. Aleluia. O inimigo tenta também atacar a gente através de outras pessoas que dão lugar. E muitas vezes aquilo lá nos ofende de uma maneira que a gente pensa em desistir. Mas, irmão, eu estou te falando, não é a pessoa o inimigo. A nossa luta não é contra a carne, é contra o inimigo. A nossa luta não é com quem está falando mal, é com quem está usando aquela pessoa. E quem pode nos livrar? Senão Deus. Quem pode nos livrar, senão aquele que nos criou? Então ele fala para a gente em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. É mesmo. Hebreus 11:6, eu vou até aqui para abrir para os irmãos, porque é muito interessante isso aqui. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os busca. Aleluia. Glória a Deus. Então, para poder estar com Deus, a gente tem que crer. Para poder conversar com Ele, a gente tem que crer. Mas aí você me pergunta, irmã, como é que eu faço isso? O que é a fé? Hebreus 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Irmão, pode colocar no telão para mim esse versículo? Hebreus 11:1. Eu quero que a igreja repita comigo. Todo mundo, vamos lá, igreja. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu espero sim. Aleluia, Jesus. Eu não vejo Deus, mas Ele está aqui. Glória a Deus. Ele é real para mim. Oh, aleluia. Essa é a minha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o poder da fé? Além de tudo isso, Deus ainda nos mostra o poder da fé. Lá em Mateus 21, Jesus está saindo de Jerusalém caminhando para Betânia. Aleluia, glória. E ele sente fome. E no caminho tem uma figueira, quem lembra? A figueira está cheia de folhas, mas não tem fruto. Imediatamente, Jesus fala, seca-te. E a figueira seca. Os apóstolos ficaram impressionados com aquilo, como é que uma figueira toda cheia de folhas seca no mesmo instante. Tinha vitalidade, tinha vida naquela árvore, mas ela se secou por uma ordem de Jesus. Aí Jesus me fala assim, ó: em verdade vos digo que se tiveste fé e não duvidastes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este momento dissestes, ergue-te e precipite no mar, assim será feito ao monte. A fé é o que nos dá a força. Jesus indicou isso nessa palavra. A fé vai nos dar poder. Mas eu acabei de falar para vocês que a gente só consegue fé quando a gente está junto de quem que nos dá poder. A fé é um caminho para que Deus nos revista do poder dele. É mesmo.
Sem o escudo da fé, nós não conseguimos acreditar que há possibilidade da cura. Sem a fé, nós não conseguimos acreditar que Jesus, há 2000 anos atrás, morreu para que nós nos salvemos. E que essa salvação será uma herança. A herança de morar juntinho com o nosso Pai no céu. É a fé que nos possibilita isso. Então, nesse ano de 2023, que nós possamos cada vez mais reforçar a nossa fé, fortalecer a nossa fé. Jesus continua. Vai chegando no templo, o povo cerca ele e começa a ensinar. Aí de repente os fariseus olhando aquilo falam assim: com que autoridade esse ser humano está ensinando alguém? Aí Jesus fala assim para eles: se vocês responderem a minha pergunta, eu respondo a autoridade. Qual que é a autoridade que eu uso? Isso, mas vamos lá, vamos caminhar um pouquinho. Então Jesus fala acerca do batismo de João Batista: é dos céus ou do homem? Aí eles ficam se perguntando entre eles mesmos. Se a gente falar que é do céu, ele vai perguntar por que a gente não crê. Mas se a gente falar que é do homem, ele vai perguntar por que a gente não considerou João Batista profeta. Aí o que eles respondem para Jesus? Nós não sabemos. Jesus fala assim: então eu não vou responder. Mas ele entra com a parábola. Parábola dos 2 filhos. O pai pergunta ao primeiro filho: você vai poder trabalhar comigo hoje? O primeiro filho fala: não. Mas ele se arrepende e vai trabalhar. O segundo filho, o pai pergunta para ele: você pode trabalhar comigo hoje? Aí ele fala assim: posso, mas ele não vai. Aí Jesus pergunta aos fariseus: quem fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Tá certo, não tá? O primeiro fez a vontade do pai. Então Jesus fala: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não crestes, mas os publicanos e os meretrizes o creram. E vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. O que Jesus está falando aqui para a gente? Você é meu povo. Mas os publicanos que estão errados e as meretrizes que estão erradas creram na palavra do meu Deus e se arrependeram. E vocês que se dizem instruídos na palavra de Deus não creem. Aqui Jesus falou para eles que o que dá autoridade dele está ensinando é que a fé dele está atuando diretamente com Deus. Aleluia, Jesus. Ele está com a autoridade vinda direto de Deus. Ele está ensinando com a autoridade que a fé dele proporcionou através de Deus. Porque Jesus é Pai, Filho e Espírito Santo. É 3 em um só. Ele não ia crer nele mesmo. Irmãos, o que eu peço para vocês hoje: fortaleçam-se na fé. Fortaleçam-se na fé. Porque a partir disso, a armadura vai se completando aos poucos. O primeiro passo que eu tenho que ter é crer em Jesus. Depois disso eu vou aceitar. E depois disso eu começo a ler a palavra. Eu tenho minha salvação. E através desta palavra eu vou tendo paz com Deus. Amém. Eu vou andar no caminho da verdade. Aleluia. Eu vou andar no caminho da justiça. Porque o fundamento das coisas é a fé. Aleluia. Glória a Deus. O reino de Deus nos explica claramente que a fé vai nos dar cada passo mais a evolução de estar pertinho dele. Pertinho de Deus.
Continuando. Parábola do filho. E eu gostaria de falar para os irmãos que em João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. Então, o objetivo nosso aqui na terra é estar passando por tudo isso, ganhando as almas, estando com Deus, vencendo o maligno, vencendo nossa própria carne, para crermos e ver a glória de Deus. Só que aí, nessa palavra, parece que os fariseus não entenderam muito bem o que ele quis falar. Aí ele veio com outra. Palavra dos lavradores. Um senhor, pai de família, plantou um vinhedo, construiu um lagar e deixou servos para cuidar. Quando os frutos deram o tempo de colheita, o Senhor mandou os servos irem buscar o fruto que pertencia a ele. Só que os lavradores que estavam lá mataram um, apedrejaram o outro e bateram no outro. Aí o Senhor mandou mais servos. Fizeram a mesma coisa. Apedrejaram, bateram e mataram. Aí o Senhor pensou assim: vou mandar meu filho. Eu não sei se vocês estão percebendo, parafraseando. Vou mandar meu filho, porque assim eles vão respeitar o meu filho. O filho foi e os lavradores pensaram assim: vamos sair da lavoura e vamos matar ele. E mataram o filho do pai de filho. Aí ele perguntou: pois, quando vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Jesus perguntou para os fariseus. Os próprios fariseus falaram: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha para outros, para que os outros lhe deem fruto. Jesus disse: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos vossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que te dê seus frutos. Ou seja, os primeiros servos eram os profetas. Era uma parábola que dizia sobre a vinda de Cristo. Era uma palavra que dizia sobre o que ia acontecer naquele momento. Isso estava acontecendo. Os profetas vieram primeiro, mataram. Os profetas vieram de novo, mataram, bateram e apedrejaram. O filho do pai veio. Aleluia. Jesus veio. E mataram o filho do Senhor. Porque eles não creram. Porque eles tinham palavra, mas eles não tinham fé. Eles tinham instrução, eles sabiam, eles conheciam os profetas, mas eles não tinham fé. Perderam o reino de Deus. Perderam a salvação. Perderam o Messias. E estão esperando até hoje. Só que o Messias já veio, já morreu. E está dando lugar para outros lavradores plantarem nessa terra e colherem os frutos para ele. Glória a Deus. E esses lavradores somos nós. Aleluia. E nós temos que dar fruto ao Senhor. Oh, glória.
dia e nem